Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é a minha primeira entrevista e eu trouxe aqui um convidado muito especial, uma pessoa que eu gosto muito. A gente começou a trabalhar junto esse ano. Ele fica em Londres, ele é sócio de uma empresa que presta um serviço de videoconferência aqui no Brasil. Ele trabalha junto com a gente, ele é nosso parceiro. E eu gosto muito dele porque é um cara que tem uma história de vida muito boa, muito legal mesmo. Esse cara chama-se Nica Faustino. Oi, Nica, muito obrigado, cara. Olá, prazer. Nica, obrigado, cara, por dar essa entrevista. Eu tô muito feliz de ter você aqui como meu primeiro entrevistado e a sua história é muito inspiradora para várias pessoas, né? Você trabalha na Inglaterra, né? E você é um executivo de uma grande empresa de vídeo, chama Visions Connected. E hoje, me conta mais ou menos como é que é o seu trabalho, como é que é o seu dia a dia. Conto sim. Bom, primeiramente, obrigado por estar nos recebendo. Estou muito contente aí de participar da primeira gravação sua. Vamos lá. Então, um dia a dia do Nika na Visions Connected. Eu sou responsável pelo desenvolvimento de negócios em alguns países. Então, um dia típico começa às 8h30 da manhã, horário inglês. E como todos os executivos, como todas as pessoas, olhando os e-mails, vendo se não tem nada que aconteceu em outro lugar do país, em outro lugar do mundo. E se começa minhas tarefas. Então temos alguns clientes que eu tomo conta pessoalmente e alguns clientes também que trabalhamos com o time de vendas e outras pessoas. Agora, talvez uma coisa importante para ser discutida é que tomo conta de clientes e parceiros na Inglaterra, nas Américas, Estados Unidos, Canadá, e vai descendo América Central, e estamos aqui no Rio de Janeiro, América Latina também. E também tomo conta de pessoas e parceiros em Hong Kong e Singapura, na Ásia também. Caramba, que legal, cara. Quando você começou com TI, você lembra que idade que você tinha? Lembro bem. Você tinha quantos anos? Tinha 15 anos. Meu primeiro emprego foi no Brasil, em São Paulo. Caramba. O meu papai me ajudou a conseguir um emprego numa empresa que tinha um centro de processamento de dados, um CPD. E foi ali que eu comecei como digitador. E por que você escolheu, assim, trabalhar na área de TI? Mais por conta do seu pai mesmo, que ele arrumou um emprego para você? Porque, por exemplo, para mim, eu entrei na faculdade de TI porque eu gostava muito de informática. Gostava de jogar jogo de computador. Sim. E eu achava que era aquilo, né? Tá. E você, como é que foi? Não, foi interessante. Voltando aí, talvez 15 anos foi o meu primeiro emprego. Mas se eu voltar uns 6, 8 anos atrás, havia um namorado da prima da minha mãe, que era um programador de COBOL. E nos finais de semana, na casa da vovó, ele ia com as folhas e folhas e folhas de programação. E um certo dia... E você perguntava, eu perguntava para ele o que são essas folhas. Ele falou, isso aqui é um programa de computador. Mas você não entendia nada. E eu falei, o que é um computador? Então aí acho que a paixão começou ali. Ele começou a me explicar e desde ali, devia ter uns 11 anos, eu comecei a me interessar mais por informática. Mas você aprendeu a programar ali? Foi. Alguma coisa? Esse senhor me ajudou bastante e me inspirou bastante. Acho que foi ali que começou mesmo. Aí meu pai me comprou um computador da Prológica na época. E isso vai vários anos agora, né? Já estamos aí falando de 35 anos atrás. E ali começou. Eu sempre tive a vontade de ser programador de computador, a partir daquele momento. E quando você começou como programador? Não, nessa empresa que meu pai me colocou, eu era digitador. A empresa entrava os dados, mas tinha acesso a um computador de pequeno porte. E é ali que eu brincava de programar. E como é que você conseguiu, assim, seus primeiros passos como programador? Eu fiz cursos. Fiz cursos de sábado, normalmente, depois da escola, depois do trabalho. Os primeiros cursos eram um curso de uma linguagem chamada Basic. E seu pai pagou os cursos para você? Pagou, na época ele pagou. Não tinha dinheiro para pagar os cursos. Tá. E depois que você fez os cursos, como é que foi que você realmente entrou na área de programação para trabalhar como programador? Tá, te conto. Então trabalhava nessa área de CPD, de banco de dados, tinha um computador à disposição, e nessa empresa havia um consultor de programação, que vinha dar assistência aos sistemas. Um senhor chamado Paulo Akira, que tenho assim com grande carinho, que quem sabe pela ironia do destino ele assistirá esse vídeo um dia. Obrigado, Paulo, muita influência boa sua, né?
E essa pessoa começou a me dar a oportunidade de fazer programas e subrotinas com ele, Tá, na linguagem Basic. tá. E foi ali que começou mesmo a entrada para o mundo profissional de programação. E aí você começou já a ganhar dinheiro já como programador nessa época? Sim. Você sim. ganhava bem já? Não. Eu tinha 15 anos. Gostaria. Tá, eu não ganhava muito bem, mas eu estaria disposto, se vivesse novamente essa fase, estaria sempre disposto a dar tudo que eu tive pela oportunidade. Aham. É uma fase que a oportunidade contava bem mais que dinheiro, certamente. Como E- sempre, acho que vale a pena, né? Entendi, com certeza. E assim, e você teve várias outras oportunidades, né? Tanto é que você trabalhava no Brasil e aí você conseguiu ir para os Estados Unidos para trabalhar com TI, não foi isso? Foi isso. Como é que uma pessoa que está trabalhando no Brasil, de repente, recebe uma porta, uma chance para ir para lá? Olha, hoje em dia talvez seja diferente, mas na mas- época que eu comecei, eu trabalhava com uma linguagem de programação chamada DataFlex, que era uma empresa americana. E houve um evento na cidade de São Paulo, num hotel chamado Mofarrege, atrás da Avenida Paulista, um centro comercial muito bom na época em São Paulo. Acredito que hoje em dia também seja muito bem. E o meu gerente teve um convite para atender esse seminário de gringos que viriam para falar sobre ferramentas relacionadas ao DataFlex. E o meu gerente não quis ir. Eu vi o recibo, eu vi o convite, pedi a ele, falei, posso ir? Ele falou, olha, se você quiser ir, você vai ter que pagar. Posso ir no seu lugar? No seu lugar. E ele disse, pode, mas você tem que pagar pelo evento. E era muita grana, Ronald. Eu não me lembro na época quanta grana era, mas eu lembro que você não tinha esse não dinheiro? tinha dinheiro para pagar esse curso. E o que aconteceu, Isso você tinha quantos anos? eu tinha... Mais ou menos. 18 anos, 19 18, anos. 19, 18, tá. 19 anos. E então eu pedi a ele, falei, olha, se vocês financiarem o curso, eu pago. Só que vocês tiram da minha folha de pagamento, na época era assim até. Vocês tiram da minha folha de pagamento pelos próximos 10 meses, por exemplo. Né? Eu lembro que era alguma coisa assim. E foi isso que fez. E foi ali, né, respondendo a tua pergunta finalmente, foi ali que eu conheci a Sandy Matthew, que era a dona da Core Software, que foi a primeira empresa americana na qual eu trabalhei. E conversas vai, conversas vêm. Trocamos facsímiles na época, não era telefone, eram cartas, era facsímile e tudo mais. E passaram 6 meses, 8 meses, ela me convidou para trabalhar na empresa dela como um aprendiz de programação. E foi ali que começou. Eu cheguei nos Estados Unidos, em Texas, em Houston, Texas, em 1995. E essa vontade, assim, sempre de estudar ou de aprender, fazer esse curso, isso sempre foi seu ou alguma coisa aconteceu que de repente aflorou? Depois que você já estava trabalhando já como programador, ditador, porque esse curso foi quando você tinha 18, 19 anos, né? Sim. Você já tinha essa vontade ou alguma coisa aconteceu que você despertou assim, olha, agora eu vou ficar com TI, vou... Não, eu acho que desde aquela história do marido, da prima da minha mãe, ali acho que eu já decidi. Você tinha decidido? Eu tinha uns 11 anos ali, eu já decidi que queria ser programador de computador. E nunca mudei de opinião. Foi isso aí que eu segui. E até a chegada aos Estados Unidos foi aquele sonho de quase 10 anos, praticamente. Cara, legal. Legal. E tá. E aí, Nica, você chegou nos Estados Unidos, você falava inglês já fluente? Não. Não. Não, Tá. E para trabalhar como programador, né? Sim. Como é que foi aí seus primeiros anos lá? Tá. Então, falando um pouquinho talvez da viagem, né? Nervosa, né? Saindo de casa, do Brasil pela primeira vez. Com Fora do 19 país. anos, né? E quando eu saí, eu tinha 23, que eu tinha acabado de fazer a faculdade, demorou um pouco de papéis e tal, tá? Mas foi a primeira vez que saí do Brasil, com 23 anos. Naquela época não era tão comum se viajar fora e tal. E as pessoas foram me buscar no aeroporto, me lembro assim, muito, muito bem disso. E eles começaram a falar inglês apenas, e falaram, e explicaram, e falaram. É a única coisa que eu lembro dessa viagem, do aeroporto até a casa deles. Tá. É que eles estavam falando. Agora, o que eles estavam falando, eu não me lembro. Você não lembra? Porque, na verdade, eu não entendia. Né? O meu inglês era um inglês de leitura, um inglês de comunicação muito básica. Respondendo a tua pergunta, os primeiros 3 a 6 meses foram bem difíceis. Não tinha amigos, tinha os colegas de trabalho, Tá. não me comunicava em inglês muito bem.
E como é que você realizava o seu trabalho? Porque era um inglês muito técnico, daí eu entendia as instruções. Ah, Né? tá. Era um inglês relacionado ao trabalho, a como programar um computador. E esse inglês eu dominava. Para você evoluir, de repente, dentro da empresa ou então na sua carreira, você tinha uma grande barreira, né? Que você tinha que vencer. Ah, sim, sim. E como é que eu superei essa barreira? Muitíssimas horas de assistindo televisão, jornais. Sério? Mas você Sim. não fez curso? Não, Assim? eu fiz também. Mas aonde que eu aprendi a desenvolver a audição, né, a entender mesmo o inglês e a pronúncia, espero, né, talvez mais correta, foi assistindo televisão e jornais. Tá. E também fiz um curso de línguas, como inglês como segunda língua, né, English as Second Language, Sei, eu conheço. num college, né, Montgomery College no Texas. Tá. E foi ali que a gente começou a juntar um pouco o inglês mais técnico, o inglês didático, com o inglês de televisão. E Entendi. depois dos 6 meses, 8 meses, eu já estava mais fluente, já conseguia conversar no telefone. Foi o primeiro teste mesmo da língua americana ou inglesa. Foi ali na primeira chamada de telefone. Tá. Porque daí você não tem as dicas visuais, né? Se a pessoa tá entendendo, tá seguindo. Então foi bem legal essa parte. É uma coisa que eu me lembro bem. Tem a primeira chamada técnica pelo telefone, Tá. em inglês. Agora sim, aí você já estava lá já há um tempo para receber novas oportunidades de trabalho. Como é que isso aconteceu para você? Foi alguém que te ajudou ou então foi você que buscou? Como é que foi isso? Não, a primeira das minhas transições de carreira foi de programador Foi para onde? a ser consultor. Para consultor? Consultor. Consultor Tá? de quê? De informática ainda, na área de programação. Ah, tá. Era uma linguagem de programação também, de instalação de sistemas e tal. De sistema. Eu acho que eu me cansei de ficar sempre com o computador. Eu tenho uma personalidade de networking, de Sei. conhecer as pessoas, de falar, de escutar, de contar histórias. E acho que eu cansei de só estar trabalhando muitas horas em frente a duas grandes telas de computador, com várias janelas abertas e fazendo a programação e debugagem Tá. e testes. Então, nisso daí eu saí de Texas e fui trabalhar numa empresa chamada Install Shields e fui aí para Chicago. Foi essa Install passagem. Shields, muito famosa. Muito Isso foi em famosa. que ano, mais ou menos? Em 97, 98. Todo mundo que desenvolvia e que queria empacotar o seu sistema e para poder enviar para outras pessoas instalarem, utilizava a ferramenta da Install Shield, né? É isso aí. A Install Tava Shield bombando. nós tivemos um domínio no mercado de mais ou menos 14 anos. E você era programador, passou para ser consultor. Como é que você fez isso? Você mudou de empresa? Na Core Software, onde eu trabalhava como programador, nos Estados Unidos, no Texas, eu tive uma tarefa que era criar um programa de instalação para um dos nossos clientes. Tá. E o programa de instalação que eu aprendi a usar, autodidático, foi o Install Shields. Ah, tá, entendi. E gostei muito. E comecei a pesquisar sobre essa empresa e vi que era uma empresa muito legal. Tinham 30 pessoas quando eu entrei, em 97, 98. E foi uma iniciativa própria. Eu falei, eu vou trabalhar nessa empresa que é uma das melhores do mercado americano, mercado mundial, e vou buscar. E foi aí que procurei, consegui entrevista, me levaram para Chicago, né? Me receberam no aeroporto com a limusine. Uma coisa muito legal, foi uma coisa assim naquela época, acho que era único. Fiquei impressionadíssimo. O dono, o fundador me recebeu em Chicago e Cara. fiquei na Install Shield por 12 anos. E é ali que eu tenho muita coisa para contar para vocês. E aí você entrou como consultor. Sim. E você ficou quanto tempo como consultor? Lá você foi a sua primeira experiência na área de vendas, na área comercial, foi lá? Olha, não necessariamente trabalhando na área de vendas, Tá. mas trabalhando com muitos vendedores. Ah, tá. Então era, digamos assim, aprendizado por associação, tá? Entendi. E quanto tempo fiquei na área de consultoria? 2 anos e meio. Tá. E depois você foi para que área? Depois da consultoria eu fui para a área de treinamento, porque eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de passar conhecimento para as pessoas. E pintou uma possibilidade com um colega meu de treinamento, Howard, e o Howard falou, Nica, se você quiser, você assiste algumas aulas com o Robert, né, que virou um amigão meu, um instrutor sênior que nós tínhamos na Install Shield, e fui aprendendo a dar aula com ele.
né? Além de trabalhar com a ferramenta, é diferente. Você trabalha com a ferramenta, é diferente de dar aula na ferramenta. Sim, total. E comecei a dar aulas ali em Chicago, às vezes ia para Boston, Nova York, e comecei a dar aula e trabalhando em projetos de consultoria. Isso fiz também por uns 2 anos e meio na InstallShield. Tá, depois pintou uma oportunidade para criar um centro de treinamento na InstallShield na Europa. E foi ali que eu me mudei para a Inglaterra, dando aula de InstallShield. Depois de algumas aulas, criei o departamento de treinamento. Daí criei o departamento de consultoria. Daí já me tornei gerente. Né, gerente área. Foi isso, né? A primeira gerência foi na Inglaterra. Entendi. Quando você se mudou para lá para criar uma área de treinamento e consultoria. Isso. Tá. Eu quero saber como é que foi que você fez o switch da área técnica para a área comercial, para vendas ou negócios, né? Como é que foi isso? Tá. Isso Então, foi, né? Foi lá mesmo? Foi na Europa. Foi na Europa. Ah. Nessa oportunidade tivemos de ser gerente na área de treinamento e consultoria. Com a gerência veio também a responsabilidade de falar com clientes para explicar os projetos, para vender os projetos. Sim, porque o gerente tem que estar visitando sempre apresentando. Visitando o cliente, apoiando o pessoal de vendas. E foi ali que eu acredito que eu tenha desenvolvido esse gostinho por vendas. Eram vendas de consultoria, vendas de treinamento, mas foram sempre vendas não pelo fato de vender, mas pelo fato de tentar ajudar uma pessoa, um cliente, a resolver um problema. Isso aí eu tenho aí ainda comigo depois de todos esses anos. Né? Resolvemos problemas. O resultado é a venda. E por que você saiu? Você teve uma outra oportunidade? Como é que foi? Sim. Depois do InstallShield ficamos por 12 anos, né? Passamos da área de consultoria e treinamento, criei um departamento de pré-vendas, fui responsável pela área de vendas, pela área de suporte. E aí já estou na área de editoria, né? Isso de 12 anos de empresa, me formei, me tornei um diretor dentro da empresa. Como é que foi que você se capacitou nessas áreas? O que você fez? Sim, aí entra novamente a didática, tomando cursos de vendas. Fiz cursos de vendas em metodologias chamadas Solution Selling, CCS, que é Customer Centric Selling. Fiz cursos de oratória, de primeiro gerente, segundo gerente, como gerenciar pessoas mais antigas, como gerenciar pessoas mais novas. Então, tive muitos cursos também. E sempre tinha um tutor. Eu acho que é um tutor também que é muito conhecido nos Estados Unidos, Jim Ryan, que esse foi o meu... esse foi o meu chefe que realmente me deu muita possibilidade, me ajudou muito, me deu... Eu lembro que, às vezes, no começo, ele falava, a reunião é tua, como é que você vai fazer? Eu vou lá, mas eu vou ficar quieto, que é muito difícil para um chefe ficar quieto numa reunião. Ele ficava quieto. E depois que nós acabávamos a reunião, as reuniões, ele vinha e falava, olha, parabéns, você fez isso muito bem, né? Fez isso aqui legal e talvez essa parte você deveria ter feito de uma forma diferente. E voltávamos à metodologia, estudávamos novamente os capítulos e tomávamos mais aulas. Perfeito, foi uma escola, uma mistura. Acho que a resposta sucinta seria uma mistura da prática com o didático, com um chefe, um tutor te apoiando em todos os casos. Foi uma escola muito legal, foi muito forte. Tenho boas lembranças disso. Com certeza, porque quando você segue uma metodologia e você entende a parte teórica e você consegue aplicar também no seu dia a dia, na prática, cara, você consegue ter uma completa visão do que está acontecendo, né? Perfeito. E você faz uma leitura perfeita da situação e você consegue entender o que você fez, o que está certo, o que está errado e olhar não só para você, como para a equipe como um todo. Isso falou certinho, Ronald. É isso aí que eu tive a sensação de ter o privilégio de aprender e passar, né? Depois, conforme os anos, você vai tendo outras pessoas que você vai ajudando também, né? É verdade. Então, fui ajudado, ainda sou ajudado, né? Pelo pessoal da board, pelo meu CEO, mas também ajudo bastante hoje em dia. E aí que eu queria te perguntar, então você já estava como diretor na InstallShield, como é que apareceu essa oportunidade da Visions Connected? Como é que você entrou lá? Aí você foi trabalhar com vídeo, desenvolvendo negócios para o mundo inteiro, para Brasil, América Latina, os países daqui, nos Estados Unidos. Eu sei que você tem também negócios, você conversa com as pessoas da Orange, né, os executivos lá. Sim. E Hong Kong. Como é que você veio para a área de vídeo? Tá, então tem uma empresa no meio, tá? Então na InstallShield eu primeiro saí e trabalhei para uma empresa fabricante de videoconferência, chamava Tandberg. Acho que vocês conhecem como Tandberg ou alguma coisa assim.
E a Tandberg foi a empresa de videoconferência mais bem-sucedidas aí do mundo, que foi comprada há uns 4 anos atrás por 3,6 bilhões de dólares pela Cisco. E um pouquinho dessa compra, dessa venda, de passado pela Tandberg como gerente de consultoria global, né? A gente conheceu um dos parceiros, que eram a Visions Connected. E papo vai, papo vem. Um dia eu, conversando com o Raymond, eu lhe disse que eu iria sair da Tandberg e iria criar meu próprio departamento de consultoria. Ele falou, não faz isso não, vem aqui para Holanda, vamos bater um papo. Fomos a jantar, e isso já fazem 7 anos e meio. E aí que está a história da entrada na Visions Connected. Ah, tá. E aí ele conversou com você e provavelmente te abriu uma porta, né? Ou te ofereceu um novo caminho. Foi muito complementar, né? Da mesma forma que a Visions Connect e o Raymond nos abriram a porta, eu também ajudei a empresa a crescer de 12 pessoas a 65 pessoas que estamos hoje, com escritórios em muitos países. E aí com agora esse meu foco aqui nas Américas, na Inglaterra e também em Hong Kong e Singapura. Cara, Nica, assim, muito legal, porque a sua história me inspira um pouco também. Porque se você quer conseguir alguma coisa, você sempre tem que continuar estudando, né? Sim. Tem muitos profissionais que trabalham na área comercial ou com vendas, ou que trabalham até com TI na área técnica, e as pessoas estão despreparadas. Por que você acha que muita gente tá despreparado? Por que as pessoas não têm essa gana de querer estudar, ou querer ler, ou querer ter curiosidade de perguntar para evoluir? Você já parou para pensar sobre isso? Já, muitas vezes. Tenho 2 filhos que a gente está passando por essa fase, né? Do interesse, do porquê. Eu tenho 2 ou 3 sobrinhos agora também, tem um terceiro que está chegando, por isso eu falei 2 ou 3. E a gente conversa com jovens também, né? Então, às vezes, eu espero que essa reunião, que essa entrevista, ajude a muitos de vocês a ter a gana, ter a vontade, porque tem muita gente que vai dar oportunidade, tá? Então, não saberia te dizer se existe um desinteresse, mas talvez, às vezes, um desconhecimento que seja possível, tá? E é o que a gente está tentando fazer isso, né? Tudo. Estamos tentando trazer com essa entrevista uma Nica. história que isso foi possível. Então, para vocês que estão assistindo aí, é possível também. É questão de batalhar e perguntar e se engajar e ir para frente, tá bom? Poxa, muito obrigado, Nica, assim, por essa entrevista. De quê? A sua história, assim, é nota 10. Eu te conheço, você é um cara fantástico, você é um cara que trabalha muito bem. Você, além de apresentar muito bem a sua solução, você sabe navegar tanto com o cliente quanto os executivos da Orange, que é a empresa que eu trabalho hoje. Então, assim, você está de parabéns e saiba que eu te admiro bastante. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Valeu, Nica. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.